Deus abençoe, meus irmãos. Como que está o áudio? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós agradecemos a Deus por poder retornar neste período da tarde para meditarmos mais um pouco na palavra do nosso Deus e queremos utilizar desta via, podermos juntos fazer a nossa leitura e também esse dia de ressurreição, que é o domingo, nós passarmos na presença do nosso Deus em companheirismo, já com a palavra, né? E já que não podemos fisicamente companheirismo uns com os outros, ter pelo menos através dessa via a gente poder se alimentar um pouco da sagrada palavra, que é o que nós amamos, né? Eu repito o que eu disse pela manhã, eu tenho estado com bastante saudade, né, dos irmãos e de poder se ajuntar, conversar, até mesmo os abraços, né? Os abraços, o Brana disse que é bom que os irmãos vivam em harmonia e em união, né? Estarem juntos, como era em Atos 2, 3 e 4, que sempre citamos nas pregações. Então, Deus te abençoe aí onde você estiver, que você possa fazer não do seu celular ou do seu computador um altar, né? Mas o local onde você está aí possa haver um altar espiritual para que junto nós possamos adorar a Deus com a leitura e a meditação das Sagradas Escrituras. Haveria um tempo em que, você sabe que no Jardim do Éden, o diabo ele utilizou a árvore do conhecimento do bem e do mal para trazer morte, né? a negar o acesso aos filhos de Deus, à árvore da vida. E agora Deus está, através da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Através da ciência, que é a internet, que é a transmissão, que é o celular, para levar vida, né? Levar alimento num tempo de necessidade, né? É isso que eu creio no meu coração, essa é a minha convicção de fé, de que em casos como nós estamos vivendo, é aceitável que tenhamos um culto através da internet, mas em outras situações nada substitui, absolutamente nada substitui o culto presencial, né? Eu poder olhar nos seus olhos, você olhar nos meus olhos e ter a atmosfera, como a Brana diz, é a atmosfera que faz os milagres. Assim, Deus abençoe a todos os irmãos, os que me enviaram mensagem na parte da tarde, que nos acompanharam, né, dizendo que estavam nos acompanhando. Deus os recompense a cada um e eu me sinto muito, muito feliz por cada um dos irmãos e sabemos que não estamos levando na brincadeira, né? Nós não estamos de férias, não estamos levando na brincadeira, mas esses acontecimentos, eles são marcantes em nossa vida, como falamos pela manhã. O círculo de profecias que o profeta de Deus, irmão Brana, nos deixou registrado na mensagem, ele sendo um profeta é um vidente, é o que vê adiante, né, o que vê o futuro, está se encerrando, né? Todas as profecias estão se cumprindo e nós estamos agora mesmo dentro de uma delas, que é a da guerra bacteriológica, como nós lemos. Eu achei a citação aqui na mensagem O Caminho da Cura Provido por Deus. Essa mensagem foi pregada em Chicago, né, em Illinois, nos Estados Unidos, numa segunda-feira, do dia 19 de julho de 1954. Aqui no parágrafo 42 desta mensagem, que breve estará nas mãos dos que congregam na igreja local, né, dos que
recebem a palavra por esse instrumento, nós trabalhamos, fazemos tudo por tudo que nós fazemos por este, né? Nós não temos interesse de alcançar nenhum irmão que esteja congregando em outra igreja. Tudo que fazemos para aqueles que Deus nos conectou em determinadas formas, né? Nós temos irmãos e irmãs que estão a 3 mil quilômetros de nós, a 2.500 quilômetros de nós, mas se alimentam do que ouvem, né? Sejam os áudios, e nós fazemos para esses, fazemos para os que estão na igreja local. Então, em breve, os que têm me dado o endereço receberão, né, em seus lares, e os que vão à igreja pegarão ali. Aqui no parágrafo 42, ele diz: deixe-me passar uma coisa aqui rapidamente, pois nosso tempo está indo. Escute, você sabia que a Bíblia diz que nos últimos dias eles terão uma guerra bacteriológica? Essa é a palavra do profeta. Você sabia que nos últimos dias eles terão uma guerra bacteriológica? Que doenças irromperão sobre o povo e cairão sobre todos sem o batismo do Espírito Santo? Eu já havia citado esse parágrafo em algumas ocasiões, e é nesse parágrafo mesmo que ele fala sobre a guerra bacteriológica. Uma vez eu fiz eu não vou dizer eu fiz, né? Mas o Espírito Santo pregou, porque nós temos que ser, ou nós cremos ou não cremos, né? Mas o Espírito Santo nos deu uma pregação sobre a transformação, o poder de transformação e o poder de deformação. A sociedade, a ciência, a mídia, os filmes, os livros, as músicas, eles vêm para deformar, tirar a forma. E quando aquilo está deformado, quando a palavra vem, por causa da sua deformidade, a palavra não é aceita. Mas a mensagem do tempo do fim, ela veio para transformar, ela veio pegar algo deformado e transformar aquele algo, né? E é o que a mensagem está fazendo por nós, está nos transformando. Aquilo que nós éramos uma vez deformados, agora ela está nos transformando. Mas o mundo em si, como um todo, ele está deformado. Eu sei que coisas básicas, eu fiz uma citação hoje de manhã, você vai se lembrar, eu disse assim: eu espero que você não tome o conteúdo do vídeo, da gravação, pela qualidade do vídeo. Porque hoje nós temos pessoas que, se o que eles estão assistindo não é HD, não presta, não interessa o conteúdo. Eu não sou uma pessoa apresentável, como você pode ver. Olha o tamanho da barba, olha o tamanho do cabelo. Estava pior hoje de manhã, né? Hoje estava um pouquinho, não vou dizer melhor, menos feio. Se a pessoa não é um pouco apresentável, também não vale nada. Essa é uma deformação. Por isso que o irmão Brana disse, na mensagem provando sua palavra, as pessoas não receberiam João Batista. As pessoas não receberiam Jesus. Elas não receberiam Pedro, um homem que cheirava peixe. Né? Como nós lemos no segundo selo esta manhã, quando aqueles homens foram nos salãozinhos e viu aquela gente, um bando de santo rolador, batendo nas mãos, aquilo não entrava, mas era porque as suas mentes estavam deformadas pelo que o Espírito naquele dia estava colocando sobre elas. Tanto que as escolas tentam deformar as crianças, elas tentam deformar os adolescentes, tentam deformar casamento. O que a novela faz? Ela deforma o casamento. O que a mídia faz? Ela deforma. Você vê, se você acompanha, por exemplo, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de fake news, né? O pessoal, esse termo que nasceu nos Estados Unidos, a fake news, as notícias falsas sobre coronavírus, sobre transmissão, sobre remédio, sobre governo, sobre um monte de coisa. Isso vem para deformar, porque a informação ou ela forma ou ela deforma, né? Por isso, a tecnologia da informação, por assim dizer, né? A engenharia da informação é a área que mais cresce nos últimos 10 anos, porque a informação é tudo. Antigamente, para nós saber que aconteceu um terremoto lá na Suécia, demorava semanas ou meses para sair no jornal. Hoje é 1 segundo, 2 segundos, está no Facebook, está no YouTube, está no Globo, está espalhado. A informação é muito rápida. E isso vem... É algo muito bom, mas é algo muito ruim, porque vem deformar. As pessoas começam a achar que Deus é assim também, que você ora e a resposta vem. As crianças, elas estão crescendo, você veja só. Os que nasceram a partir de 95 para cá, eu sou de 89, mas os que nasceram de 85 para cá, eles não sabem o que é a ficha de um orelhão. Eles não sabem o que é o chiado de uma televisão. Não pegava sinal, ficava chiado.
eles não tinham intermediário. Na minha época de escola, se eu precisava saber de alguma coisa, eu precisava ir atrás de um livro, atrás de um professor que me levaria até um livro. Hoje não precisa de intermediário. Hoje é o Google. Você vai lá, digita rapidamente, a informação é engolida por aquela pessoa. Então, os de 95 para cá, olha essa geração que deveria ser convertida pelo cristianismo. É uma geração que não sabe o que é esperar, que não sabe o que é esperar para receber uma carta, não sabe o que é esperar por um... Não, é tudo rápido. Clicou, tá lá a informação, processou. E você sabe que tudo que é muito fácil não tem valor, não é mesmo? Um irmão chegou para o Mombrana e disse assim, Mombrana, o senhor é fácil, o senhor toca a campainha e Deus vem e te atende. O Mombrana disse, se você soubesse como é, eu tenho que suar para Deus me atender um pedido. Mas às vezes as pessoas pensam que é muito fácil por causa da deformação. A árvore da ciência do bem e do mal, ela vem para deformar. E Deus enviou uma mensagem para nos transformar. É o poder de Deus para transformar. Por isso, quando nós pregamos isso, nós falamos, quanto mais você lê da mensagem, quanto mais você lê da Bíblia, mais o poder transformador vai entrando em você e vai te transformando. Não é uma coisa que você força, não é uma coisa que você... É que você vai lendo, vai entrando e aquilo vai te transformando. Você não vai precisar fabricar nada, porque para te deformar, você não teve que fabricar nada. A deformação veio e te deformou. E para transformar, é somente crer, leia, estude, medite. Mombrana disse, todo cristão lê a sua Bíblia e ora todos os dias. Como você faz a refeição todos os dias, o cristão ora e lê todos os dias. Amém? Então, nós estamos usando esse meio de transmissão, que eu espero que esteja te abençoando, apenas para nos tornar mais próximos, né? Uma vez que nós estamos ainda sobre esse decreto. Então, nós vamos... como eu disse de manhã, nós não terminamos de ler Apocalipse 17. Então, por favor, aí você, na sua casa, meu irmão, minha irmã, você, por favor, abra a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 17. Eu vou colocar aqui para nós lermos juntos, né? Como nós estamos fazendo aqui nas transmissões. Nos próximos cultos, aí será, se for ainda por transmissão, nós vamos cantar hinos, né? Se você pega o seminário onde você está, nós vamos cantar os hinos. Irmãos que estão fazendo em suas casas, né? Estão fazendo culto mesmo, tirando suas ofertas em casa, tendo culto, tendo um momento de culto mesmo. Isso é excelente, né? Você sabe que é assim que vai terminar. Então, por favor, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 17, deixa-me colocar aqui para nós lermos juntos, né? Apocalipse 17. Eu vou ler aqui a partir do versículo 1. Eu comecei a ler, mas não terminei, porque na verdade é um assunto muito extenso, muitas coisas a serem ditas. Disse assim, no versículo 1: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo dizendo: Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentado sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho de sua fornicação. Foi o que nós citamos de manhã, paramos aqui, né? Falamos do balanismo, do nicolaísmo e o jezabelismo, profetizando essas duas doutrinas ali no começo das eras. Versículo 3. E levou-me em espírito, veja que quem levou João foi um dos 7 anjos, a um deserto. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Lembre-se, a besta é um poder e a cor é onde esse poder está empregado, como o profeta diz na mensagem, o 2º selo. Que estava cheia de nomes de blasfêmias, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia de sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Testemunho de Jeová não, tá? Testemunho de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Veja que esse um dos 7 anjos era o anjo que revelava o mistério. Apocalipse 10:7, né?
e o mistério de Deus se cumpriu em seus dias. Versículo 8. É isso, né? Versículo 8. E a besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui, o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo. Esse, ainda que existia, era Nero em seu tempo, como o irmão Brana nos ensinou. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Olha, eles não eram reis, mas eles receberam poder como reis. Eles eram ditadores. Lembre-se disso. E que o ditador não é um rei, não é coroado, mas ele tem poder como rei. E estes têm o mesmo... Isso que eu quero que você preste atenção, meu irmão, minha irmã. E estes têm o mesmo intento. E entregarão o seu poder e autoridade à besta. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados os eleitos e fiéis. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste na cabeça são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Amém? Deus abençoe. Nós queremos meditar um pouco nisso, falar um pouquinho desta escritura como nós começamos pela manhã. A primeira coisa que eu gostaria que os irmãos se lembrassem. O profeta, na Conduta e Doutrina, ele disse assim, olha, quase todas as escrituras da Bíblia, ela tem um duplo comprimento. Quase todas. Porque os tipos da Bíblia são aplicados assim. Por exemplo, se nós pregássemos hoje, olha, vai chover, vamos construir uma arca de 250 côvados, entre dentro dessa arca. Deus não cumpriria isso, porque a mensagem de construir uma arca foi para Noé. Mas, espiritualmente falando, a passagem de Noé não se aplica a nós, que nós temos que entrar nesta arca que é a palavra. Então veja que ela tem um duplo, sempre 2 aplicações. É uma das chaves que foram reveladas dentro dos selos, né? Que uma escritura, você pega Joel 2, 28 em diante, quando Pedro disse assim, esses homens não estão bêbados, eles não estão embriagados. Esta é a profecia de Joel, que nos últimos dias Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Mas aqueles não eram os últimos dias, os últimos dias são agora. E essa escritura de Joel também tem que estar em cumprimento hoje, que nos últimos dias o Espírito cairá sobre toda a carne, né? Porque haveria fome e sede, não fome de água, não sede de água, não fome de pão, mas de ouvir a palavra de Deus, e Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então, sempre de maneira dupla, né? As suas aplicações. Agora, como que nós sabemos quando uma coisa é aplicada aonde? Porque Deus nos enviou um profeta. É isso que nós sempre vamos voltar a isso, porque é a voz final, nós sobre o mensageiro somos a voz final, para tomar aquilo que foi dito e repetir, como se nós estivéssemos no tempo de Moisés, nós tomaríamos o que Moisés disse e repetiríamos. Se nós estivéssemos no tempo de Éfeso, nós pegaríamos o que Paulo disse e repetiríamos, né? O irmão Brana disse, o grupo de Paulo estará lá? Estará. Então o meu também estará, porque tem empregado a mesma mensagem de Paulo. Mas quando nós voltamos aqui para a Escritura, você vai ver que aqui no versículo, deixa-me achar aqui, quando o irmão Brana pegou... Deixa-me achar aqui, é o versículo 4. Vamos ver aqui. Pedras preciosas, imundícias. Aqui, ó. E na sua testa estava escrito mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra.
Deixe-me achar aqui. E vi que a mulher estava embriagada. Não, deixa. Aqui, ó. É o verso 13, irmãos. Diz assim, ó. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta. Ou seja, a igreja estava assentada sobre um poder de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Mamãe disse, as 7 cabeças, ela estava sentada sobre 7 montes. Mas veja que ela estava sentada sobre uma besta, sobre um poder. E nós lemos nessa escritura que os reis deram poder e autoridade à besta, certo? E sobre a besta estava sentada uma igreja, quer dizer, um poder recebendo mais poderes, e em cima deste grande poder, uma igreja dominante, uma igreja soberana. Mas olha que coisa interessante. Aqui no versículo 3, quando diz que ela estava cheia de nomes de blasfêmias, se você é um crente da mensagem, você sabe que o irmão Branham pregou uma mensagem chamada Nomes Blasfemos. Nesta mensagem, Nomes Blasfemos, o irmão Branham lê essa escritura, e o irmão Branham fala assim, ó, o Espírito Santo me levou no original grego para eu ver que não está escrito nomes de blasfêmia, mas está escrito nomes blasfemos. E esses nomes blasfemos são cada nome que está em placa de igreja. É isso que o profeta diz. Por quê? Bora, voltamos e vamos meditar um pouco nisso, ver como que o Mombrana colocou isso daí. Agora são 7h05, eu vou ser bem rápido, eu sei que alguns irmãos vão trabalhar, embora a quarentena, vão trabalhar amanhã. Mas você se lembra quando o Mombrana, ele fala, eu não sei se foi na casa do irmão Shakarian, eu não me lembro onde foi, mas você vai se recordar, isso está no começo da mensagem, está em várias mensagens, mas principalmente os ungidos dos últimos dias. O Mombrana disse assim, quando ele viu aquele pé de laranja lá no fundo da casa, e quando ele se aproximou, aquele pé de laranja tinha limão, toranja, tangerina. Ele perguntou para aquele irmão, mas como que pode ser isso? E aí aquele irmão respondeu para o Mombrana, olha, Mombrana, o pé é de laranja. Só que os outros frutos vivem da mesma vida da laranja. Então eles foram enxertados nela. Então cada galho que foi enxertado dava segundo a sua espécie, mas vivia da mesma vida da raiz, a vida cítrica. O irmão Branham disse, isso é uma coisa tremenda. Aí ele perguntou para o irmão, mas irmão, se na primavera nascer um novo galho da árvore, o que ele vai ser? Aí ele disse, não, se nascer um novo galho, esse galho vai ser laranja, vai ser conforme a vida da raiz. Então o irmão Branham vem e aplica o tipo. Você sabe como o profeta é, ele estudou até a 4ª série, ele usava a Bíblia, a natureza, para tirar os seus exemplos de uma forma que confundia teólogos e mestres, mas ficava tão claro para nós os simples. Né? Isso é uma coisa sobrenatural. A árvore noiva, que foi destruída durante as eras, que agora está sendo restaurada, foi enxertado nelas denominações. Foi enxertado nela, porque você entra dentro de uma presbiteriana, você vai entrar lá, sabe o que eles vão ter em cima do púlpito? Uma Bíblia. Você entra dentro de uma assembleia, sabe o que eles vão ter lá? Uma Bíblia. Você entra na católica, tem uma Bíblia. Você entra na batista, tem uma Bíblia. Você entra em neopentecostal, tem uma Bíblia. Você entra nesse grupo worship, tem uma Bíblia lá. Eles estão vivendo da mesma vida. Só que, quando o irmão Branham pegou uma laranja, um limão daquele pé de laranja, que aquele limão foi enxertado, o irmão Branham olhou para aquele limão e disse assim, ó, você é um falso. Você está dando testemunha falsa, porque a Bíblia diz assim, ó, pelos frutos conhecereis. E quando você tomava o fruto daquela árvore, a árvore era laranja, mas você olhava o fruto, era limão. Vamos parecer uma blasfêmia. Porque ele está dizendo, ele está dentro de um pé de laranja, mas quando você pega ele, ele é um limão. Está com a Bíblia, mas quando você pega ele, você vai ver, o fruto é diabólico, é maligno, é denominação, é doutrina errada, é inferno. Mas, no entanto, está vivendo da mesma Bíblia. Incrível isso. Nada mais é do que blasfemar, porque blasfemar é uma coisa que é e você diz que não. É uma coisa que você fala é de Deus, você diz que não é. Você fala que não é de Deus e você diz que é. Isso é blasfemar. Por que era um nome de blasfêmias? Porque
o limão estava vivendo da mesma vida, só que aquilo não era um pé de limão, aquele era um pé de laranja. Esta Bíblia não é de Assembleia, ela não é presbiteriana, ela não é batista, ela é dos cristãos, ela é para expressar a vida de Cristo. Aí sim é dar segundo a árvore, a natureza da árvore. Incrível isso. Por que nome de blasfêmia? Porque eles colocam lá em cima na placa, Igreja do Deus. Deus não está lá. Porque se Deus estiver numa denominação, nós temos que rasgar a Bíblia. Porque ele disse, Mombrana disse, Deus coloca aquela denominação na gaveta e nunca mais, não importa se eles choram, não importa se eles se arrependem, eles cruzaram a linha da misericórdia, Deus não volta a tratar com eles. Isso quem disse foi Mombrana. Mas, no entanto, eles colocam lá, Igreja do Deus vivo, ou Igreja não sei o que. Deus não está lá. Você entra, por exemplo, estou dizendo para nós que vemos na mensagem, se você já viu, por exemplo, na Igreja Universal, você entra lá e está escrito assim, ó, bem grande, enorme, Jesus Cristo é o Senhor. Mas quando você entra lá, escreve em 3 Deus. Escreve em Pai, Filho e Espírito Santo. Como que Jesus Cristo é o Senhor? Você chega lá, o Senhor é um e Jesus Cristo é o outro. Blasfêmia. Está dizendo que é uma coisa, mas quando você entra lá, diz que é outra. Por isso nós sempre citamos, as pessoas acham, é aquela mesma história, irmão, sabe? Essas pessoas que falam assim, irmão, não deveria me preocupar, não deveríamos se preocupar com isso. É o mesmo que nas arenas diriam assim, irmão, é só uma hóstia, é só um Pai, Filho e Espírito Santo, para que se preocupar com tantas coisas? Nós nos preocupamos porque pode ser uma vírgula da Bíblia. A Bíblia diz que não passará uma vírgula e um J que não se cumpra. Por isso um cristão tomará a vírgula e tomará um J. Então, quando nós dizemos que somos uma coisa, mas aquilo que dizemos que somos não está representado na raiz, isso é uma blasfêmia. E esta mulher de Apocalipse 17, ela estava cheia de nomes blasfemos, ou seja, ligado à mãe, ligado à Igreja Católica, estavam muitas outras filhas que tinham seus nomes, que tinham seus títulos, mas que foram enxertados, utilizando a mesma vida. Mas no tempo do fim, quando o irmão Branham disse haverá luz no tempo do entardecer, um novo ramo sairia desta árvore. E quando esse novo ramo saísse, ele não carregaria um título de Assembleia, de Batista, de Presbiteriana, seja o que for. Ele carregaria o mesmo título que foi lá no início da semente. Cristianismo, Senhor Jesus Cristo. Os nossos cristãos irmãos de Atos 2 em diante. E é exatamente esse o ponto que nós temos que estar hoje. Então veja, isso não aconteceu durante as eras, irmãos. Porque veja que após a reforma de Martinho Lutero, lá no ano de 1517, 31 de outubro de 1517, quando ele coloca as 95 teses lá, daquele tempo em diante, as organizações começaram a surgir. Calvinismo, o Zwingli, o Knox, e tantos outros nomes, o Whitefield, e tantos outros nomes que você sabe, e denominações, sistemas, Igreja Batista Reformada, e os Reformados, e Presbiterianos, por aí vai. Veja que esses nomes de blasfêmia, os nomes blasfemos, começou a surgir a partir disso. Porque saíram da mãe naquela época. Porque até ali só existia uma única igreja. Essa única igreja era a Igreja Católica Apostólica Romana. E os nossos irmãos que foram perseguidos e mortos, como está escrito na gloriosa reforma de Schwecker, né? Que fala de 68 milhões de cristãos mortos. Livro muito utilizado nos Estados Unidos da América. Então, quando nós olhamos na Bíblia, Apocalipse 17, quando fala dessa mulher, ela estava cheia desses nomes. Veja que esses nomes não eram uma coisa à parte dela. Não. Esses nomes estavam dentro dela. Mas continuando a nossa leitura, você vai ver que ela fala aqui, no versículo 13, a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Agora, aqui que eu quero, onde citei, quando a Bíblia diz assim, no versículo 9, aqui o sentido... Não, deixa eu me achar aqui. Aqui, versículo 13, irmãos. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. As nações, os reinos, entregarão sua autoridade, seu poder para a besta. É isso que nós falamos nas últimas transmissões. Quebra econômica do mundo. Através da quebra econômica do mundo, uma nova política de recuperação. E através dessa nova política de restauração, a religião. Porque essas três coisas sempre andaram juntos, desde a Babilônia de Nimrod,
e vão continuar no tempo do fim. Política, economia e religião. Essa é a trindade. O irmão Branham diz aqui na mensagem O Segundo Selo, ele fala assim, olha, vocês sabem que todo poder político no mundo pertence ao diabo. Aqui, olha, parágrafo 268. Naturalmente, vocês se lembrarão que Satanás é a cabeça do poder político de toda a nação. Não adianta, irmãos. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, como sempre falamos, nós não somos isentos a nada. Nós temos que tomar uma decisão. O Branham disse isso. Quando ele pôde votar nas eleições para os republicanos, ele pegou e votou. Nós já explicamos isso, já fazemos até estudos sobre isso. Se você se lembra, os jovens fizeram um estudo sobre isso daí, sobre voto. Agora, nós não temos que estar ligados a isso. Porque cada político e cada sistema político do mundo está na mão do diabo. O que prova isso? São Mateus capítulo 4. Quando São Mateus capítulo 4, o diabo levou Jesus lá no pináculo, né? Mostrou os reinos para ele e falou assim, tudo isso aqui eu te dou. Ora, se ele daria, é porque pertence a ele. Mas Jesus sabia que ele seria o dominador disso. Quando aquela nova Jerusalém descesse, ele seria o rei de todas as nações. Não precisaria haver sol, porque o cordeiro iria alimentar a terra com seu brilho, né? Mas ele sabia que não podia pegar aquilo de graça com a adoração. Ele tinha que morrer, dar seu sangue, justificar a terra, comprar a terra. Porque a terra passa pelos mesmos processos que nós, justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Então cada poder político é do diabo, sempre. Esse mundo jaz do maligno. Agora, o que está prestes a acontecer, que, meus irmãos, nós precisamos ver isso de maneira clara, é que esse poder será entregue à mão da besta. Esse poder será entregue. E lembre-se, não estamos falando de católicos, estamos falando de protestantes. Estamos falando do protestantismo. Será entregue. E quando for entregue, o revelador que está falando com João, disse, não te admires com o que você vai ver. Porque todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro se admirarão. Olharão e falarão, isso é uma boa coisa. Isso é. E o irmão Branham fala na mensagem Segundo Selo, as igrejas se ligarão, como nós falamos, eles descobrirão que tem a marca da besta, quando eles disserem assim, eles vão se reunir e vão dizer assim, para nós nos prepararmos para o nosso rapto, para a nossa salvação, nós temos que fazer isso. Imediatamente quando fizer o rapto se dá, e nós vamos embora. E esses que se ligaram ao concílio, esses que se ligaram a essa reunião espiritual, porque, irmãos, é a união invisível da noiva de Cristo, a união invisível da esposa de Cristo, e também é uma união invisível entre o diabo e sua esposa. Porque o diabo tem uma esposa, ela está gerando um filho para ele também. E ele está casado com ela. Essa esposa foi aquela que expulsou Jesus dentro dela, expulsou o filho do homem em seus dias, e você pegou com Lúcifer. O que elas são? Ricas, famosas, com muitas mulheres. As três coisas que derrubam um homem: dinheiro, fama e mulher. As três coisas estão lá dentro e elas dizem, eu tenho tudo, de nada me falta, eu não preciso de nada. E o profeta vem e diz, ela é pobre, cega, nua, miserável, mas não sabe. Quem saberia? Seriam os olhos dos eleitos, que poderiam olhar para o estado dela, e isso não nos seduziria, porque é um tempo de sedução, é um tempo de espíritos sedutores. As suas riquezas não nos seduz, a sua arquitetura não nos seduz, a personalidade lá dentro não nos seduz, a maneira como os bancos não nos seduz, a roupa que eles usam não nos seduz. O que nos atrai é a palavra. E se nós tivermos que ir num salãozinho frio, escuro, é por causa da palavra. Sempre foi, irmãos. Por isso que o irmão Branham diz, nós, no tempo do fim, vamos voltar a ter aquelas antiquadas reuniões, a moda antiga. Se vai ser a luz de vela, se vai ser a lampião, não sei como vai ser, mas nós voltaremos a ter aquela velha religião antiga, aquela religião da igrejinha velha, né? Como se tem cantado muito, mas ninguém quer isso, ninguém quer a igrejinha velha, ninguém tem saudade da igrejinha velha. Porque se tivesse saudade da igrejinha velha, eles não tinha expulsado o Espírito Santo da igreja, né? Não tinha colocado um homem no lugar do Espírito Santo. Então, o diabo ele é o cabeça de tudo isso. O poder político e o poder econômico e a religião. Nós estamos vendo a economia quebrar e a política sendo feita daqui a pouco para recuperar essa economia. Quando nós falamos,
Roma tem um dinheiro no mundo e você já sabe o que vai acontecer, seja agora, seja daqui a pouquinho, mas não tem outro passo, irmãos, porque a mensagem termina nisso, e o rapto se dá nisso, entende? O rapto se dá nisso. Nossa preocupação tem que agora olhar aqui para dentro de cada um de nós, no nosso interior, saber onde é que nós estamos parados, no que é que nós estamos crendo, se nós estamos preparados para o que está próximo a acontecer, porque, como eu citei de manhã, chegar o momento de você abrir a sua boca, falar a palavra, para que as coisas sejam criadas. Irmão, nesta mensagem, eu citei ela de manhã, mas é porque é muita coisa. Se você está chegando mais cedo do serviço, pega essa mensagem, leia essa mensagem, fica provando sua palavra. Essa aqui, do dia 16 de 8 de 1964. Nesta mensagem, aqui, vou dar o parágrafo 262 da mensagem provando sua palavra. O irmão Branham, nessa mensagem, ele disse assim, ó. Eu vou até ler, eu vou ler aqui para os irmãos. Ele disse assim, ó. A força que me faz mexer as mãos, isso é uma força, não é? A força que me poderia fazer pensar, a força que me faz pregar, a força que me faz viver, agir, essa mesma força que pode motivar esse corpo a ir embora, e não se veria a força ir embora. É uma força invisível. É uma força que te dá ânimo, uma força que faz você levantar, uma força invisível. Assim é a fé. Veja o que o profeta disse. Assim é a fé. Não fale em entender isso, fé. Jesus disse, aqui está a coisa. Jesus disse, e colocarão as mãos sobre os enfermos. Agora veja, se eu fosse e tivesse uma visão e colocasse as mãos nela, havia uma irmã na fila de oração. O irmão Branham está relatando isso na fila de oração. Se eu tivesse uma visão e fosse colocasse as mãos nela, eu creria que ela iria sarar, porque eu tive a visão. A minha confiança está na visão. Você sabe que Jesus não fazia nada sem antes que o Pai mostrar. Mas nós não somos profeta. Não podemos dizer, pode, uma pessoa pode ter visão. A Bíblia diz que os velhos teriam visões, ou teriam sonhos, os jovens teriam visões. Joel 2, 28 seguida. Mas essa não é a questão. A questão é que se... Vamos tomar nós aqui. Deus nos dá uma visão de que você deve fazer isso. E você vai lá, coloca as mãos e ora e faz. Você teria certeza absoluta que aquilo aconteceria, porque Deus te deu uma visão. Se Deus me mostrasse, dissesse para mim assim, ó, vá lá e ore por aquele cemitério que os mortos levantarão, eu ressuscitarei George Washington, que morreu 250 anos atrás, eu chamaria a imprensa, eu chamaria os vizinhos para eles verem George Washington, que morreu 250 anos atrás, ressuscitar. Porque Deus lhe mostrou. Era uma visão. Então, a confiança estava na visão. Agora, o que o irmão Branham disse assim, ó. Agora, veja, se eu tivesse uma visão e colocasse as mãos nela, eu creria que ela sararia. Porque eu tive a visão. E minha confiança está na visão. Ponto. Mas e a palavra? Colocaria as mãos dela com a mesma fé. A visão é apenas dada para motivar a minha fé e a sua fé. Com a mesma fé, sem a visão, funciona exatamente do mesmo jeito. Porque é uma pergunta, qual é a maior? A visão ou a palavra? O dom ou a palavra? A palavra. Então você pode ter uma visão que você colocará as mãos sobre os enfermos, mas a palavra diz que colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não é uma visão, mas é a palavra. E o que é maior? A palavra. O doador é maior do que o dom. Quem te dá o presente tem mais valor do que o próprio presente. Então, nós não vamos andar segundo a visão, simplesmente, mas segundo a palavra. E a palavra diz, pela boca do servo de Deus, o profeta, que chegaria um tempo em que nós teríamos que usar a palavra falada para criar elementos, como ele usou para criar esquilos para comer, ele se alimentou daqueles esquilos, criar coisas para estarmos aqui. Isso não é uma pregaçãozinha estimulante. Isso é a verdade, irmãos. Se nós não estivermos preparados para isso, agora você não tem que pensar, bom, eu tenho que me preparar para me ter o poder da palavra falada, como é que eu vou fazer isso? Esse estágio já estava lá atrás, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Porque essas coisas vêm segundo aquilo que é útil. Entende? Segundo aquilo que é útil. Era útil para a irmã Retmuse ter seus filhos convertidos. Era útil os esquilos ser criados naquela ocasião. Era útil a tempestade ir embora naquela ocasião. Era útil o peixinho ser ressuscitado. Era útil, era um tempo útil. E esse tempo útil está chegando. Você não precisa criar pão na mesa, porque você está trabalhando, você ganha o seu salário, você vai lá, compra o seu alimento, Deus não permitiu faltar nada. Mas
vai chegar um momento que vai ser útil. Será que a igreja da mensagem está preparada para isso? Você, meu irmão, você está preparado para isso? Ou você está preparado apenas para ir para a igreja, e ir assistir um culto, e cantar um hino, e ouvir a pregação? Isso aí não é preparação. Preparação é absorver a palavra e colocar a palavra em ação quando ela for exigida entrar em ação. E o momento dela ser exigida entrar em ação está se aproximando. Agora, eu temo muito, irmãos, neste assunto, porque veja só, se você ler 2 mensagens, Estreita é a Porta e a Igreja e Sua Condição, essas 2 mensagens juntas, são mensagens pregadas em datas separadas, mas se você vê o teor delas, é praticamente o mesmo. Você não pode ler uma sem a outra. A Igreja e Sua Condição e Estreita é a Porta. Essas 2 mensagens. Nessas 2 mensagens, o irmão Branham disse assim, olha, o Espírito Santo, ele é sensível. E uma pessoa, ela pode entristecer o Espírito Santo, e entristecer, até que a sua consciência seja amortizada. Preste muita atenção nisso. Isso é importante. Quando a consciência é amortizada, eu já disse isso aos irmãos, qual é o primeiro sintoma da lepra? Se você pega uma pessoa que sofreu hanseníase, uma pessoa que sofreu lepra, pode buscar na internet. O primeiro sintoma da lepra é a pessoa não sentir o tato. Você toca lá, mas ela não sente. A palavra vem, pode pressionar, mas ela não sente, ela não está sentindo mais nada. Ela se amortizou. O que levou ela a se amortizar foi a ausência do Espírito Santo. O que leva uma igreja a não aceitar um culto de correção pessoal, correção de dons, é porque o Espírito Santo se foi. É simplesmente isso. Você pode caminhar com uma pessoa, está muito bem, mas no dia que você precisar corrigir ela, você vai ver quem ela é. É no dia que você precisa se sentar e corrigi-la, aí você vai ver quem ela é, a natureza, o espírito. Não vai você passa no pelo do gato assim, ó, tá bonitinho, mas se você passar contrário, vai revelar para você quem que ele é. E nós estamos num tempo de revelação. Nós precisamos. Não se espante com a atitude das pessoas, irmãos, das pessoas que estão perto, das pessoas que estão longe. Não se espante. Cada um tem que tomar a sua decisão. Essa é a hora mesmo. Essa é a hora que Deus quer que cada um mostre sua cor. No que crê, no que caráter que tem. Esse é o momento. Agora, de tanto o Espírito Santo se ausentar, ficou amortizado. Agora, a questão que eu quero parar e dizer aqui para você pôr na sua vida. O que leva o Espírito Santo a se ausentar? O que leva ele a se ausentar não é simplesmente um adultério, não é simplesmente um crime, não é simplesmente não é só isso. Isso não é a questão. São coisas mínimas. Lembra quando nós citamos que as pessoas perderão rápido pelas pequenas coisas? E eu disse hoje de manhã, a marca da besta vem sobre aqueles que rejeitam a palavra. Você teve que fazer alguma coisa para receber a marca da besta. Eu fui eleito para receber a marca da besta. Deus sabia que você receberia. Mas em algum momento você teve que rejeitar uma parte da palavra para esse selo vir sobre você. Porque ninguém receberá o Espírito Santo duvidando de uma parte da palavra. Porque o Espírito Santo é toda a palavra manifestada. Agora, algumas coisinhas que se faz, algumas coisinhas que se pensa, o Espírito Santo se foi, você acha... Espera um pouco. Eu vou te dar um exemplo. Quando o irmão Branham, ele tinha 24 anos de idade. Ele estava descendo a rua para ir até o rio Ohio, aonde minutos depois a coluna de fogo desceria sobre ele, e a voz ia dizer, como João Batista precursou a minha primeira vinda, a sua mensagem precursará a minha segunda vinda. Pouco antes, quando ele estava descendo, ele encontrou um amigo no caminho, um amigo chamado Jim Marra. E ele disse assim, Billy, era um amigo de escola. O irmão Branham era um jovem, 24 anos. E o irmão Branham disse assim, as pessoas não davam muito crédito eu falar porque era um jovem de 24 anos. Elas davam crédito porque um senhor, um velho, dava, um ancião. Mas um jovem de 24 anos não dava muita atenção. Então ele zombou de mim e disse assim, você está indo lá afundar as pessoas no rio? O irmão Branham disse, eu não vou afundá-las. Eu vou batizá-las em nome de Jesus Cristo, como diz Atos 2:38. Tudo bem. Na descida, aproximadamente 100 pessoas
O irmão Branham, o espírito do irmão Branham levou o ouvido dele lá atrás numa moça. E essa moça estava indo para ser batizada em nome de Jesus Cristo. E essa moça comentou com a sua amiga e disse: você viu o que o rapaz falou? Eu não me importaria de ser afundada também. O irmão Branham parou ela e disse: moça, seu espírito não está correto. Você não está pronta para ser batizada em nome de Jesus Cristo. Vá para a sua casa e se acerte com Deus. E quando você se sentir perdoada, você volta e você será batizada. Agora, para um pouco, irmão. Põe isso na balança. Qual de nós teria essa sensibilidade de um comentário desse dizer: olha, seu espírito não está correto. Seu espírito não é bom. Vai lá e se acerte, depois venha e seja batizado. É uma coisa mínima. Só que o Espírito Santo não mudou. O Espírito Santo permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Por isso que nós precisamos ter a mente de Cristo. Porque você sabe, você, meu irmão que é casado, minha irmã, você que é casado, você sabe que há determinadas coisas que chateia seu marido, chateia sua esposa. Há determinadas coisinhas. Às vezes não precisa de muito, não. Às vezes é deixar a toalha molhada. O Espírito Santo é mais sensível que isso. Como eu citei recentemente, o Brana disse que usar a linha da misericórdia é tão fácil quanto beber um refrigerante, um copo de refrigerante. Você pode fazer sem sentir. Você vai sentir um peso, um calafrio. Não. Você pode fazer sem sentir. Como receber o Espírito Santo também se recebe sem sentir. Você se lembra daquele homem do charuto, que escondeu o charuto e amassou o charuto na mão para não fumar na frente do Mombrana? E colocou, ele recebeu o galardão dele. Hoje você fala palavrão na frente do seu irmão. Conversas, más conversações, dentro das casas, dentro da mesa, na hora de comer, falando um do outro. Não tem coragem de falar para o seu irmão, mas você fala na sua mesa. O Espírito Santo está lá, o Espírito Santo é desse jeito. Por isso que nesse tempo, irmãos, não há mais, ninguém vai te ajudar, um pastor vai te ajudar, a igreja não vai te ajudar, porque não vai ter isso. É você com Deus, você sozinho com Deus, sem ninguém te ver, tá tudo bem. Porque essa é a questão. Deus vai aceitar a sua doutrina pessoal, a sua doutrina, o seu estribar de mente, a sua doutrina pessoal, do que você pensa, do que você acha. Que essa não é a característica de filho de Deus, tá? Que fique bem claro. A característica de um filho de Deus não é essa. Não é pensar por si. Por isso ele nos enviou um profeta. Não para crer em parte, mas para crer em toda a palavra. Olha, moça, seu espírito não é correto. Ela só disse assim, ó. Eu não me importo de ser afundada também. Ela utilizou a mesma palavra afundar, mas você é batismo. O seu espírito não está correto. Vá pedir perdão a Deus. Quando você estiver bem, você volta. Então, quando nós tomamos essas coisas, nós vemos que, às vezes, a aproximação que nós estamos tendo da palavra, nosso espírito não está bem, não está correto. A aproximação não está boa. Não é por isso que não temos o sobrenatural, não é por isso que, pessoalmente, falando de indivíduos, temos pessoas inconstantes, fracas. E esse não é um tempo para isso agora. Esse é um tempo onde toda a armadura de Deus deve estar revestida. Sem aparência, porque às vezes você pensa em pessoas bem maduras, pessoas bem sábias, pessoas que não são assim não. Que não são assim não. Por isso que o irmão Brana, na mensagem de adoção, disse: os velhos ficaram para fora. Não estou falando de idade não, meu irmão. Tá? Os meus irmãos mais antigos não vão se sentir ofendidos com isso, que eu não estou dizendo de idade. Eu estou citando o que o irmão Brana disse. Eles tinham uma concepção. A sua ideia pessoal era mais do que a palavra. Eles não admitiam ser corrigidos. Quando eram corrigidos, não acatavam a correção. Nós estamos falando de fim do mundo, de rápido e tal. Mas se essas coisinhas não mudarem em nós vamos ficar pagando a tribulação para ser purificado por elas. Porque se Deus aceitar menos em nós do que ele aceitou dos outros, ele foi injusto. É o que o irmão Brana disse. Se Deus nos aceitar, a única coisa que Deus aceita é que o nosso tempo é menor. Lembre-se o trabalhador da hora 1/10. Eles trabalharam menos tempo, mas trabalharam. Fizeram o mesmo. A mesma coisa. Só que em um curto período de tempo. Como nós estamos em um curto período de tempo. Mas eles tiveram que arregaçar a manga, eles tiveram que trabalhar, tiveram o mesmo esforço. Se Deus aceitar menos de nós entrarmos, né? Nós entrarmos no reino dos céus, não tendo que fazer isso, tem coisa errada. Deus é injusto. E Deus não é injusto, Deus é justo. Não é à toa que ele nos capacitou. Eu estava lendo um livro, eu não trouxe ele aqui, O Peregrino, John Boyne. O irmão Boyne citou esse livro em 2 mensagens sobre John Boyne.
Esse livro foi escrito no ano de 1678. Olha a data, 1678. Há 400, quase 500 anos. Tem uma parte desse livro, se você já leu, meu irmão, se você não leu ainda, eu sugiro que você leia. Minha recomendação é que você leia. Compre o livro O Peregrino e leia. Como o irmão Brian não citou. É uma história da caminhada de um cristão para ser liberto do pecado. Quando ele lê o livro, um fardo cai sobre a costa dele e ele começa a sua caminhada para tirar aquele fardo. E aí ele vai encontrar vários personagens no meio do caminho, mas um personagem, um intérprete, que seria a pessoa do profeta, quando ele vai mostrar para esse cristão, para essa pessoa, como funciona o pecado, ele entra dentro de um quarto. E essa é a alegoria mais, sabe, assim, mais brilhante que eu já vi. Ele entra dentro de um quarto, e dentro desse quarto tem uma camada de poeira, de pó. E ele diz para ele assim, ó, esse quarto aqui é o coração do homem. E o pó é o pecado. Agora nós vamos limpar o pecado. Chama a lei. Ele chama a lei era uma mulher. Ela veio com a vassoura e começou a varrer aquele pó. Aí imagina o que aconteceu. O pó começou a subir. E aí começou a tossir. E o pó começou a tomar conta de tudo. E daqui a pouquinho o pó estava lá. A lei não conseguiu tirar o pecado. A lei apenas reviveu o pecado. Embora o proibisse o denunciar. A lei denuncia o que é o pecado e proíbe. Mas ela não pode subjugar o pecado. Mas de repente ele chamou a graça. A graça veio uma mulher com um balde cheio de água e jogou a água naquele pó. A água segurou o pó baixo. Então ela veio com a vassoura, com o rodo e limpou. Não precisa da lei? Precisa da lei. Mas a lei sem a graça não é nada. Ela é só condenatória e proibitiva. Quando Deus prometeu a você que ele te salvaria, ele te deu a lei, mas também te deu a graça. Para que a graça caísse, aquilo que a lei denunciou, e você sabe que é errado isso, você sabe que é errado aquilo, você não vai conseguir só com a lei. Por isso o sangue de Jesus Cristo veio para... Que coisa maravilhosa, irmãos. Então, para nós, não há desculpas. Para nós não há desculpa. Para nós não há... A quem mais foi dado, mais será exigido. A quem mais foi dado, mais será exigido. Por isso a Bíblia diz... fica apenas uma ardente expectação das coisas que sobrevirão. Não é mesmo? É isso que a Escritura nos diz. Eu gostaria de ler uma outra Escritura aqui. Deixa-me pegar aqui para nós lermos juntos. Deixa eu pôr aqui para nós lermos aqui na mensagem o segundo selo. Aqui no parágrafo 103. Deixa eu pegar aqui o segundo selo. Aqui, ó. 103. Olha, ele diz assim, ó. Mas o anticristo é um gentil. Que informação importante? O anticristo ele é um gentil. Não veio dos judeus, ele é um gentil, certamente. É um personificador da verdade. Contra. Agora, esse grande super-homem, ó, como ele se tornou um grande homem, e então finalmente foi entronizado, e então, depois de entronizado, ele foi coroado. E agora, depois disso, ele foi adorado em lugar de Deus. Agora, veja, antes mesmo disso vir, quero lhe perguntar uma coisa. Quem foi esse? Quem foi aquilo em Paulo, em 2 aos Tessalonicenses 2:3, que disse que esse homem viria, porque esse homem viu o desenrolar da era e viu isso? Ele era o profeta de Deus. Mombano está dizendo que quando Paulo escreveu 2 Tessalonicenses 2:3, quando fala do Espírito Anticristo, que ele viria, se comportaria como Deus, se sentaria no lugar de Deus para ser adorado como Deus, como nós já lemos. Isso aqui é uma coisa impressionante, irmãos. Porque na mensagem do primeiro selo, eu até anotei aqui, ó, essa aqui é a minha mensagem, o segundo selo. Aqui. Mas eu anotei aqui em cima, aqui, ó, o primeiro selo. Fazendo referência ao primeiro selo,
parágrafo 84 ao 94, que é onde o irmão Brana vai ler isso. Quando ele fala que Paulo, sendo um profeta, viu o primeiro selo ser revelado, antes mesmo de João. Isso é maravilhoso, porque Paulo era um profeta. Embora João um revelador, Paulo era um profeta. Deus mostrou a ele como o primeiro selo seria aberto. Como seria? Que o anticristo, pelo nicolaísmo, entraria na igreja. Tanto é, irmão, olha, tanto é verdade que Paulo viu. Vamos ler, já que nós estamos com tempo aqui, vamos ler, ó. O que é o primeiro selo? 2 Tessalonicenses 2. Deixa eu me pôr aqui, nós vamos ler mais rapidamente aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2. Isso, exatamente. A 2 Tessalonicenses 2 diz assim, ó. Ora, irmãos, mas preste atenção, irmãos. Preste atenção porque isso é importante. Ora, irmãos, rogamos... Esse é o primeiro selo, ok? O primeiro selo é o cavalo branco, que saiu com um arco na mão, saiu para conquistar e foi-lhe dado uma coroa. Como nós falamos hoje de manhã, foi-lhe dado uma coroa porque o espírito do anticristo encarnou em pessoas, né, numa pessoa especial, e o nicolaísmo, que passou de uma obra a uma doutrina na era de Pérgamo. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, a sua vinda, a sua aparição, a sua presença, certo? Que a palavra vinda, parousia, quer dizer presença, é uma coisa. Primeira coisa. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda, pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo, primeira coisa. E pela nossa reunião com Ele. Segunda coisa. E ele não disse assim, pela nossa, ele está se incluindo. É porque ele vai ressuscitar nessa reunião, né? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Olha, Paulo está dizendo, irmãos, olhe para mim aqui, olha na telinha aqui, eu aqui na telinha. Paulo está dizendo assim, ó, não se preocupem, falando aos Tessalonicenses, não se preocupem se as pessoas estiverem dizendo que o dia de Cristo já está perto. Como se o dia de Cristo já estivesse já perto. Não. Porque isso não vai acontecer até antes que venha a apostasia. E o que é apostasia? Apostatar. Se apartar. Perder a fé. O tempo da apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Há tanto que o irmão Brana tem uma citação do irmão Brana que ele fala assim, ó, 1977, a tão famosa, que é utilizada para tornar o irmão Brana falso, embora esteja escrito em todas as mensagens de 70 semanas de Daniel, a Era Laodicea, eu predigo, não digo o que o Senhor me diz, mas eu predigo. Mas, né, para quem quer dizer que é falso, não adianta, né? Você pode mostrar, não adianta. Os fatos não valem para quem já tem a dúvida dentro do seu coração. Mas ele diz, eu não digo o que o Senhor me disse, mas eu predigo que Deus tratou 1956 anos com judeus e vai tratar 1956 anos com gentios. Do encontro de Abraão com Melquisedeque até a vinda de Jesus, 1956 anos. Da vinda de Jesus até o jubileu 70, 1956 anos, cai dentro do ano de 1977. Mas fora isso, Mombrana disse, 1977, todas as religiões do mundo estarão apostatadas. Será a apostasia dentro das igrejas. Fato. Eu não creio uma pessoa decente, que duvide dessa afirmação. Que o ano de 1977, as religiões do mundo se apostataram. Os Estados Unidos já em 56, que Mombrana disse, eu não oro mais por ela. Foi a primeira nação. E dali a coisa veio debandando, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso é um nicolaísmo, irmãos. É um homem se assentado como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, tomando o lugar do Espírito Santo. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, o singular, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Esse tempo.
Esse momento. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Sabe quem retém ele? Nós, irmãos. Nós estamos aqui ainda. Porque quando a igreja for levada, esse anticristo e falso profeta tomará o poder, se tornará a besta. É o que o irmão Brana disse. E Roma voltará a matar. Tem algo que está detendo ele. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda, de sua presença. Esse cuja presença é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios e mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não recebem o amor da verdade para se salvar. Eu amo essa passagem, porque você vê essa expressão, amor à verdade. Se as pessoas tivessem amor à verdade, elas não abandonariam a verdade por causa daquilo que elas pensam. Elas não amam a verdade. Elas amam a si próprias. Elas amam seus egos. Elas amam a sua própria pessoa. Porque se ela amasse a verdade, todo o resto, irmão, não importava. Ela ficaria com a verdade. E com todo engano e justiça para os que perecem, porque não perecem, não receberam o amor da verdade para se salvar. É o que eu digo, irmão. Você se lembra Romanos 1? Que Paulo disse que aqueles que receberam, tiveram conhecimento da verdade, mas negaram glorificar a Deus pela verdade, porque assim, sabe que é verdade, mas não glorifica a Deus pela verdade. Oh, graças a Deus. Aliás, acha ruim. Eu acho que é incrível um negócio desse. Fica incrível, incrível, incrível. Há uns tempos atrás, um irmão disse pra mim assim, irmão, eu creio que nós estamos na verdade. O outro me repreendeu. Como se o irmão não pudesse dizer, não, tem que dizer que nós estamos na mentira, então? Não, irmão, nós estamos na verdade. Se nós não cremos que nós estamos na verdade, quem é que vai crer por nós? Agora, nós temos que ficar atentos para não cair. É isso aí, para não escorregar. Agora, se não estamos na verdade, vamos fazer o quê? O que é que nós vamos fazer se nós não estamos na verdade? E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Aí eles vão crer na mentira. A verdade lhes é apresentada, mas eles estão ligados a seus grupos, eles vão crer na mentira então. Deus vai fazer eles crer na mentira, ninguém mais vai tirar eles de lá. É como o Brana diz, os homens negócios do evangelho completo. Tentou tirar, avisou, mas eles não quiseram. Se você não crê na verdade, escute bem o que eu vou te dizer, irmão. Se você não crê na verdade, Deus vai te fazer crer na mentira. Ah, irmãos, eu sou um eleito e tal. Se você não crê na verdade, Deus não tem pena de ninguém, Deus não tem dó. Se você é um eleito mesmo, então você vai amar a verdade e vai crer na verdade. Deixar o que a sua cabeça está dizendo e crer na verdade. Porque senão, vamos ver como as coisas vão terminar. É um tempo que eu almejo de todo o meu coração, de nós vermos quem é quem, irmãos. Porque as coisas têm que se manifestar. Agora, lembre-se dessa afirmação. Se você não crê na verdade, você vai crer na mentira. Deus vai te colocar uma mentira para você crer. Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Ou creram na verdade, não. Creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes, retém as tradições, a doutrina que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Amém. Essa é o que o irmão Brana disse. 2 Tessalonicenses capítulo 2 é o primeiro selo revelado pela boca de Paulo. Isso é importantíssimo. Agora veja como o irmão Brana continua aqui no parágrafo 104, né? Do segundo selo. Agora, veja, antes mesmo disso vir, quero lhe perguntar uma coisa. Quem foi esse? Quem foi aquilo que Paulo, em 2 aos Tessalonicenses 2:3, que disse que esse homem viria? Porque esse homem viu o desenrolar do que era e viu isso? Ele era um profeta de Deus, certamente, porque foi. E ele disse, agora veja quando o irmão Brana vai citar 2 Tessalonicenses 2, ele não cita 2 Tessalonicenses 2, porque ele já citou no primeiro selo. Ele já citou no dia anterior. Ele vai citar uma outra escritura. Olha a escritura que ele vai citar. Ó. E ele disse, o Espírito expressamente diz que, nos últimos dias, que apostatariam da fé e dariam ouvidos a espíritos enganadores. Você sabe o que é enganar? Um espírito enganador na igreja. Isso é clero.
enganador, espírito de clero, operações de demônios, hipocrisias na igreja. Ah, irmãos, isso aqui é demais. Isso aqui é demais. Você sabe o que é um clero? Sabe o que é um dogma? Quem colocou um conjunto de regras dentro da igreja e tirou o Espírito Santo? Quem que é? O que é hipocrisia para você, meu irmão? O que é hipocrisia? Você ouve um negócio, você tem outra coisa no seu coração, você... O que o Mombrani nos ensinou sobre o que é hipocrisia? Paremos um pouco. Agora, essa escritura que o Mombrani está citando, ela não é 2 Tessalonicenses 2. Ela é 1 Timóteo 4, que eu vou ler aqui com os irmãos. 1 Timóteo 4. Vamos acompanhar aqui juntos. Que é a mesma coisa 2 Tessalonicenses 2. Olha, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, olha, Paulo era um profeta, ele estava vendo os nossos dias. Estava revelando o primeiro selo, em 2 Tessalonicenses 2, e agora está falando dos nossos dias, porque, irmão, o cavalo amarelo, que é o denominacionalismo, ele é o cavalo branco, ele é o cavalo vermelho e ele é o cavalo preto. Ele é nicolaísmo, ele vai vir trazer guerra, matança, ele vai vir trazer fome. Não se esqueça disso. Essas coisas misturadas dão a denominação, é o que nós estamos vendo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Nós não acabamos de ler da apostasia, o termo da apostasia? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Agora você se lembra que no culto anterior, quando nós citamos lá Ezequiel, no capítulo 8, que aqueles anciões sacerdotes estavam com ídolos atrás da parede do átrio do templo? Quem que eram esses homens? Eram homens hipócritas que falavam mentira, tendo a própria consciência cauterizada. Na época de Paulo, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis. Como você pega e aplica isso? Não coma carne, não faça isso, não faça aquilo. E para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Paulo está dizendo isso a Timóteo. Serás um bom ministro se fizer isso. E eu quero ser considerado diante de Deus um bom ministro por passar isso a vocês, meus irmãos. Os poucos que Deus tem confiado a nós apacentar nesse tempo do fim. É isso daí. Está dizendo que nos últimos, expressamente está dizendo, nos últimos dias, eles apostatariam por dar ouvidos. Ó o selo aqui, ó. Ó o furo aqui na orelha aqui. A espíritos enganadores. A doutrinas de demônios. Porque quando você não ama a verdade, você amará a mentira. Deus te entregará a mentira. Às vezes você pergunta para pessoas assim, olha, irmão, por que você não crê em tal coisa? Você nunca acha um fundamento sobre aquilo. Ele não consegue te explicar o porquê não crê, porque tem um espírito lá que não deixa ele crer. Porque não pode ser provado pela mensagem, não pode ser provado pela Bíblia. E eu repito, é uma estupidez enorme nós queremos achar razão dentro da Bíblia, da mensagem, para uma coisa que foi escrita de maneira fora da razão, de maneira sobrenatural. Isso tem que ser entendido de forma sobrenatural, tem que ser entendido. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Agora veja se esse não é um tempo perigoso, não é um tempo de matança, como o irmão Brana cita. Deixa eu me achar aqui a citação. No quarto selo, eu vou colocar aqui para nós lermos a mensagem do quarto selo. Ver se eu acho aqui. Que é bom o recurso que nós... Aqui na mensagem do quarto selo, aqui no parágrafo... Eu vou ler aqui... ele até cita aqui, ó. No 151. O quarto selo, 151. Nós já vamos encerrar, meus irmãos.
quarto selo 151. Isso. Preste atenção no que o irmão Brana vai dizer. Olha, ele disse assim, ó. 151. Quando você chega lá em cima e tem a vista aguçada da águia, o quarto selo é o grito da águia, né? Vem ver. É a denúncia da denominação cavalo amarelo. Para ver o que está vindo. A águia denunciou o cavalo amarelo. Tanto que quando o cavalo branco saiu, a voz disse, vem ver, que foi a voz do leão, a unção do leão. O leão não teve a revelação do que aquilo era. Quando saiu o cavalo vermelho, era a unção do boi, matança, o boi é um animal de sacrifício, ele não sabia revelar aquilo. Quando saiu o preto, o cavalo preto, a unção era do homem, ele não sabia, mas a águia, que não é um ser terrestre, é um ser celestial, quando a unção da águia veio, ela denunciou que era a mistura das três cores e disse o nome daquele personagem, Morte. Esta morte que diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. A própria morte será lançada no lago de fogo. Então veja que ele denunciou esse cavalo e disse que o inferno seguia esse cavalo. Se nós vamos ser pessoas bem grosseiras, bem sem amor, se nós tomarmos ao pé da letra o que o irmão Branham diz, quando você vê uma denominação indo, você pode saber que o inferno está atrás dela. Não importa quão bem o coral cante. Não importa o quão bem a banda toca. E quão bem bonito é o pregador, e bem apresentável, e qual terno chique ele tenha. Se é uma denominação, o inferno está seguindo. A denominação não aceita. Quando nós falamos que pessoas podem ser denominadas, o indivíduo pode ser denominado, pode ver que são pessoas que não aceitam a correção de nada. Pessoas que se fecham na sua mente, elas se denominaram ela mesma. Ah, mas eu não creio em denominação, por isso você está denominado, você não ouve nada. Quando chega a hora de mostrar a mensagem, você não crê, você está denominado. Quem vai te fazer votar? Não, você é dono de si mesmo. Você é líder de si mesmo. Eu creio que não é isso que nós queremos, irmãos. Porque se há um tempo de despertar, de sermos sinceros e honestos, de despertar, é agora. Esse é o momento. Seguindo, para ver o que está vindo e saber o que fazer. Agora, a era da águia revelou isso. Não, veja, era uma coisa que estava vindo. A águia revelou. Agora, verificamos que essa era da águia foi prometida em Apocalipse 10, 7, Malaquias 1, 4. Isso seria nos últimos dias. Veja, isso mesmo, que isso estaria aqui. Muito bem, note. Agora, este indivíduo, verificamos que ele está cavalgando em um cavalo amarelo. Amarelo, ó que coisa. Depois note, 68 milhões de protestantes, como tomamos da gloriosa reforma de Schumacher, né? Samuel Schumacher, do martiriológio de Roma, ontem à noite. Descobrimos que até o ano de 1500, eu creio que foi, ou 1800, não me recordo exatamente agora, mas foram 68 milhões assassinados por protestarem a primeira igreja romana. Roma, se está no mártir de Fox. O próprio Fox disse no mártir de Fox que esse número se aproximava na casa de 60 milhões. Não admira que ele pudesse personificar-se, ou 40 milhões, né? Fox disse 40 milhões, não 60, 40 milhões. Personificar-se no nome personificado chamado morte. Ele, sem dúvida, era. Agora, só Deus sabe quantos ele levou a morrerem espiritualmente por meio de seu ensinamento contra a Bíblia, contra a palavra. Este é o que entregou 68 milhões à espada e os matou. E provavelmente, literalmente, bilhões morreram espiritualmente por causa do falso ensinamento. Não admira que ele pudesse levar o nome de morte. Porque o falso ensinamento mata. E o falso ensinamento, não gostei do que foi pregado, acho que é falso. Não é isso. Aliás, é pelo contrário, quando soa muito bom aos seus ouvidos e não te faz crucificar sua própria mente, porque embora você me vê falando assim, ó, não fique com sua própria mente, mas isso não vale de nada para quem não quer, irmãos. Isso é pro eleito. Porque para quem eu estou dizendo assim, ó, não se estriba no seu entendimento.
Não tome seu pensamento. A pessoa que se estima não vai aceitar isso nunca. Ela vai dizer, não, eu sei, eu me guio, eu sei. Eu tenho as fitas. Então tá bom. Então tá bom. Só que só o seguinte, fique com todas as fitas. Então ouça todas as fitas. Então leia todas as fitas. Tenha misericórdia de sua alma. Ou se não, pelo menos pergunte. Dá uma verificada. Tem muitos pastores. Dá uma olhada. Não pode todo mundo, sabe? Deus nos ajude. Bilhões morreram espiritualmente. Está vendo o cavaleiro? Em primeiro lugar, como um anticristo. Ele era morte para começar. Mas era inocente então. Então recebeu uma coroa. Era tríplice. E quando recebeu, então ele foi unido. Satanás uniu sua igreja com o Estado, porque estava sobre ambos então. O anticristo foi Satanás na forma de um homem. Agora eu quero ler aqui, nesta mesma mensagem, aqui na mensagem quarto selo, deixa eu me achar exatamente, 241. 240, vamos ler aqui. O quarto selo 240, nossa última citação. Vamos ler aqui. Veja a amável longanimidade de Deus. Antes que proferisse juízo contra ela, ele lhe deu tempo para que se arrependesse. Nós lemos lá na era de Tiatira, né? E é em nome do Senhor que digo isso. Ele deu à igreja protestante a mesma coisa. E ela não quer fazê-lo. Porque, irmão, religioso não se arrepende. Religioso não se arrepende. Ele nunca vai estar errado. Mesmo você mostrando. Isso são líderes, isso são ministros, isso são pessoas. Ele não se arrepende. Ele não se curva aquilo. A característica de um eleito é que ele se curva à palavra. Ele não... A mensagem estremeceu todos os lugares. E ela não quer fazer. Ela vai ficar com seus próprios dogmas e credos, não importa o quanto se explique isso. Não adianta. Como disse em Chicago outro dia, para mais ministros do que há pessoas sentadas aqui. E lá me armaram uma cilada acerca da doutrina. Isso eram os encontros de pastores do dia de Mombrana. Né? A semente da serpente e todas estas outras coisas. Eu disse, alguém apanhe sua Bíblia e venha cá e se põe ao meu lado então. E ninguém disse nada. E Tommy Hicks disse, Tommy Hicks, o irmão que trouxe a mensagem até a Argentina, né? Ali, junto com, depois veio o irmão Oscar Galdona, o Fábio Bernal, todos aqueles ali, os nossos irmãos aqui que iniciaram a mensagem há muitos anos atrás. Tommy Hicks foi um deles, um dos enviados argentinos. Tommy Hicks disse, eu nunca ouvi isso dessa maneira antes, irmão Brando. Quero 300 dessas fitas. Vou enviá-las a todos os meus ministros. Houve cerca de 50 ou 65 que disseram, vou lá para ser batizado novamente. Vieram? Nenhum deles. Eu vou lá para ser... Nenhum deles foi, dos 75. Porque ele lhes deu tempo para que se arrependessem. E ele lançará seus filhos na morte. Morte espiritual. Repito, se você não ama a verdade, você vai amar a mentira. Aí nós vamos ver o fim. Se você não vai estar amando o mundo, as coisas do mundo, tendo alguma filosofiazinha ou enfiado em alguma doutrina antibíblica, antimensagem. Que quando você nega a verdade, sendo ela não a palavra de um homem, mas a verdade, você vai amar a mentira. Daremos continuidade. Ele não morreu na carne, ele morreu espiritualmente. Daremos continuidade a isso amanhã, querendo o Senhor, ou sábado à noite, sobre essas pragas que sobrevêm. Observe o que acontece lá. Ele vai fazer amanhã no quinto selo, né, quando ele fala das pragas. Como ele deu ao Egito. Ele deu ao Egito tempo para que se arrependesse. E qual foi a última praga?
foi morte. O cavaleiro, nosso último cavaleiro, que veio sobre esta era, a morte. Esta foi a última praga que caiu sobre a igreja pentecostal. Foi morte espiritual. Ela está morta. Como é que as pessoas dentro da mensagem podem colocar videozinhos de pregadores denominacionais, pentecostais, neopentecostal, se ela está morta, nós estamos colocando pregação de um defunto. Se eu creio na mensagem, está dizendo, ela está morta. Isso é em nome do Senhor. Isso não é uma brincadeira, isso é a palavra de um profeta. Ela está espiritualmente morta. Ele lhe deu tempo para que se arrependesse e ela rejeitou, quando rejeitou o Filho do Homem. Agora, ela está morta. Nunca se levantará novamente. Não importa o quanto que eles se reúnam, quantas convenções eles vão fazer, o quão ecumênico vai se tornar em busca do Espírito Santo, como nós tratamos na nossa última escola dominical, ela está morta. Aquelas pessoas lá tentando trazer os episcopais e os sacerdotes e assim por diante, chamando-os de Santo Pai, falando de tal hora, eles deveriam se envergonhar a si mesmo. Quão cego o homem pode ficar? Não disse Jesus, quando essa virgem adormecida veio comprar azeite, ela não o conseguiu. Todos ouvem-se as pessoas dizerem, eu tenho o Espírito Santo, eu falei em línguas, mas elas não querem vir a uma igreja como esta. Você sabe, eu não creio que queria ir a um lugar assim, então diz que tem o Espírito Santo? Leia o que o irmão está dizendo. Mas elas não viriam a uma igreja como esta. Irmão Brana, se o senhor aí pudesse nos ouvir e dizer ao senhor, não mudou nada. Esse Espírito ainda está aqui hoje, a mesma coisa. Mas você quer suas maneiras dignificadas. Verdade, você quer permanecer na Babilônia e ainda assim desfrutar as bênçãos do céu. Você tem que fazer sua escolha. Você não pode permanecer lá no mundo e servir a Deus ao mesmo tempo. Jesus disse que não se podia servir a Deus e a Mamão. Assim, se você não esperar. Se você realmente for salvo, você apreciará reuniões onde o Espírito Santo está vindicando a si mesmo e mostrando que a palavra de Deus é assim. Alguém disse, o povo faz barulho demais. Isso me deixa nervoso. Tem gente que fica nervosa com isso. Meu Deus. A gente fica nervosa. É que nem aquele hipócrita que foi falar com o irmão Brana. Aquela irmã estava apertando a mão do irmão Brana e disse, irmão Brana, que pregação. Que coisa maravilhosa. Como Deus te usou, irmão Brana. Aquele hipócrita chegou e falou, irmão Brana, disse, irmão Brana, eu não creio no Senhor, eu não creio que isso é o Espírito Santo. Irmão, eu disse, por quê, irmão? Porque você aceitou um elogio. O irmão Brana disse, irmão, eu seria um hipócrita se eu não aceitasse. Isso me faz bem. Isso me faz bem. Agora o senhor é um hipócrita em dizer que não gosta disso e gosta. Mas eu acho que você não pode fazer isso não, tá? Você não pode fazer isso não, porque senão fica nervoso. Você ficaria nervoso se chegasse ao céu. Imagine só, quando todos estiverem lá. Então o que me diz isso? Oh, que coisa! Como o Senhor quer obter. Ele é longânimo como foi nos dias de Noé. Amém. Nós terminamos, irmãos, pelo nosso tempo. Senhor. E é um tempo maravilhoso, sem dúvida. É um tempo glorioso, sem dúvida. E é tempo de posicionamento e manifestação. É o que eu sempre digo aos irmãos, a todos os meus irmãos. Se há algo contra a mensagem, o irmão Brana, vem privadamente e me diga aonde isso está mal. Aí você, meu irmão, minha irmã, você pode até ver meu espírito, se eu vou corrigir isso ou não. Se eu creio nisso ou não. Mas não se estriba no seu pensamento, não. Não se estriba no seu pensamento, não. Leia a mensagem do segundo selo. As pessoas dizem, aquele irmão disse para o irmão, um irmão chegou e falou para o outro acerca do irmão Brana, aquele irmão disse assim, vai lá falar com o irmão Brana. Sabe o que aquele irmão disse? Ele disse, não adiantará. Aquele demônio montou nele. Porque você sabe que diante do irmão Brana, aquela falsa concepção não ficaria na cabeça dele. Não adiantará falar nada, não. Porque sabe que se vier diante da palavra, a palavra vai quebrá-lo. Vai denunciar esse espírito. O semblante vai cair. Agora, nós queremos ser honestos. Nós não queremos estar brincando nessa hora. Eu darei conta de almas. Você, meu irmão, dará conta de almas. Nós não queremos brincar com isso. Nós queremos ser honestos. Sejamos honestos. Se estamos certos, glória a Deus. Mas se estamos errados, vamos corrigir então. Mas mostremos onde está. Que é o que eu estou fazendo. Mostrando onde está errado.
E se você sabe que alguém é sua obrigação e seu dever mostrar. Ah, não vai adiantar não. Pois vai montar em cima de você. Você vai seguir achando que você está certo, sem se deparar com a palavra. E se a palavra estiver contigo, amém. Você vai salvar os filhos de Deus que estão no erro. Deus os abençoe, meus amados. Em nome de Jesus. É um tempo de nós sermos mais enfáticos. Porque a nossa alma, a alma das nossas famílias, dos nossos filhos, esposa, esposo, está em jogo. Nós tomemos as decisões corretas diante disso que está se apresentando, está se colocando diante de nós. Apóstolos e profetas queriam viver o dia que o Joesley está vivendo, que você está vivendo, meu irmão, minha irmã. Levantemos nossas mãos para o céu e agradecemos a Deus por Ele nos dar a oportunidade de vivermos nesse dia que nós estamos. Deus abençoe a sua semana. Não sabemos como será essa semana. E eu quero dizer a todos os irmãos, nós não queremos, como igreja, como corpo local, os membros, e membro é aquele que dizima, oferta e frequenta. Nós sabemos que os tempos estão difíceis. Nós não queremos que os irmãos, que porventura entrem em dificuldade acerca de comida. A igreja tem diáconos, entre em contato com eles, se houver esta dificuldade, que eles são os investigadores dessas situações. Nós sabemos como está a questão de trabalho, sabemos como está essas coisas, todos nós estamos vendo. Então, se porventura houver necessidade de alguma coisa, entre em contato com os diáconos. São como Lucas disse em Atos 6, os que têm o Espírito Santo para esta função, para investigar, para ajudar os irmãos nisso. Mas comunica aos santos as vossas necessidades, se for uma necessidade, como sempre falamos, né? E aí Deus nos guiará todos nós. Queremos saber que todos os nossos irmãos estão bem. Estou com saudade de todos, mas eu sei que muito em breve nós estaremos reunidos para adorar o Senhor junto. Onde você estiver, eu gostaria de oferecer uma oração a Deus em favor da sua vida, meu irmão, minha irmã, que esteve conosco até este momento. E gostaria que você também orasse por mim, orasse por todos nós, e que o Espírito Santo continue trabalhando conosco. Não apenas a pessoas sinceramente erradas, há muitos sinceros no inferno. Há muitos sinceros no inferno. Nós não queremos simplesmente ser sinceros. Nós queremos ser sinceros na verdade. Nós queremos ser sinceros na verdade. E a mesma coisa, eu sei, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, seja sincero na verdade também. É muito simples, irmão. Quando Deus denunciou Abel, ou denunciou Caim, a denúncia lhe causou raiva, ódio, nervoso. A correção, se é que você está sendo atingido, deve te causar alegria. Ela pode causar um pouco de receio, como disse Paulo, mas logo causa alegria. O que não pode causar é ódio, nervoso. Se você sentiu ódio, nervoso, alguma coisa está errada. Se eu sentir isso, a hora que eu for corrigido, eu sentir isso, você já sabe o meu espírito. Se isso estiver dentro da palavra. Deus te abençoe sua vida. Aonde você estiver, se tiver alguém do seu lado, coloque a mão sobre sua esposa, sobre seu marido, seus filhos, onde você estiver, e oremos uns pelos outros, com as mãos postas uns sobre os outros, e vamos ver como será essa semana. Teremos mais que uma transmissão, não apenas na quarta, escolheremos outro dia para ter outra transmissão também. Senhor meu Deus, agradeço a Ti por esse tempo, esse período que nós tivemos aqui, por cada um dos nossos irmãos que puderam nos acompanhar aqui presente, meu pai, meus irmãos, minha mãe, e os que estão distantes, Pai, apenas pela transmissão. Cada esposa, cada marido, cada filho, cada pai, cada mãe, que estão juntos, orando uns pelos outros. Pai, que nenhum mal chegue à nossa tenda. Os meus irmãos que ainda estão trabalhando, Senhor, nas correrias. O irmão Abraão, Senhor, trabalhando ali no banco, Pai. O irmão Marcos trabalhando na moto, indo para lá e para cá em empresas. Pai, proteja os meus irmãos. Estão os meus pais, o meu irmão aqui, Senhor, dentro de empresas, saindo. Proteja, Senhor Jesus. Às vezes não temos a consciência de passar um álcool em gel ali, mas nós não queremos ser negligentes. Mas daquilo que nós esquecermos, que o anjo do Senhor, Pai, venha, proteja-nos desse germe e de tantas outras coisas. É de dengue, é de sarampo, é de câncer, é de tantas coisas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nossas irmãs
A irmã Daniela, Senhor, que é enfermeira, as outras irmãs que nós temos conhecimento que trabalham em enfermaria, Pai. Proteja elas em nome de Jesus Cristo. O pastor Alexandre Barbos, Pai, como falamos com ele ali na Itália, os nossos irmãos estão protegidos pela graça de Deus e nossas orações vão para solidificar ainda mais, Pai, a presença do Senhor ali, porque uma vez que nós podemos fazer tudo demais menos orar. Abençoe os nossos irmãos ali na Itália, Senhor. O Patrick, a Carol, Senhor, as crianças ali na França, os nossos outros irmãos ali na França também, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as nossas mãos aqui levantadas para romper a gravidade, para dizer que nós cremos em Ti, Senhor, e cremos que o anjo do Senhor está nos protegendo. Ajuda-nos mais essa semana. O irmão Sérgio também não posso esquecer, Senhor. Abençoa o irmão Sérgio. Ele faz entrega de remédios em hospitais, em farmácias, está exposto, Pai, a esse vírus ali nos hospitais, que o anjo do Senhor o proteja, tanto ele quanto aqueles outros companheiros de trabalho ali, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Se eu estiver esquecendo de mais alguém, o Espírito Santo vá sobre todos, Pai, eu te peço. O irmão Valmir, Senhor, ali distante também, sua família. A irmã Raquel, o irmão William, Senhor, também ali nas entregas, Senhor, nas viagens que ele faz. Pai, a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor os abençoe e os proteja, Pai. E que se nós queremos estar o mais rápido possível juntos para adorar o Senhor. Mas se não for possível, que na próxima transmissão nós estejamos juntos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus. Sinto o meu abraço a todos vocês aí, que eu gostaria de dar um abraço apertado a todos. Estou com muita saudade de todos. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo.